Boa noite, senhoras e senhores. Kim Kataguiri bosteja sobre deflação. A gente sabe que o Kim Kataguiri, se ele debater com um socialista, ele usa argumentos liberais, ele usa argumentos do Mises, da escola austríaca, que os próprios libertários usariam. Mas se o Kim Kataguiri debater com um libertário, aí ele vai usar argumentos, às vezes, que um keynesiano usaria, que um socialista usaria. Porque ele defende a intervenção do Estado na economia. Então, muito bom que você debata com um socialista e explique o que são trocas voluntárias, propriedade privada, explique a escola austríaca, mas seria melhor ainda se ele fosse consistente, né, com essa defesa. Recentemente ele respondeu ao Cauê Moura, que estava falando sobre escassez criada artificialmente numa blockchain. Parece que o Cauê Moura não gosta muito dessa ideia, pelo menos relacionado aos NFTs, de uma escassez baseada em criptografia e digitalização. E aí o Kim Kataguiri explicou a importância da escassez e explicou inclusive o que é inflação pelo ponto de vista da escola austríaca. Só que depois disso ele bostejou, patinou na maionese e foi falar besteira sobre deflação, que eu vou explicar aqui como isso que ele falou contradiz o próprio discurso dele sobre inflação. Lembrando que vocês se inscrevam no canal e tornem-se membros do canal para ajudar esse canal a crescer e para ter acesso às aulas semanais de ética e economia. Então, para muita gente, a inflação simplesmente é um aumento de preços. O preço das coisas aumentam, aí você fala, isso é inflação, a culpa é do vendedor, o preço do arroz aumentou, então é porque o vendedor de arroz ele é malvado, ele quer lucrar às custas do consumidor. É porque o produtor de arroz é malvado, ele quer lucrar. Olha, capitalismo, malvadeza. Precisamos de mais Estado, mais interferência na economia. Precisamos de congelamento de preços. Temos o caso da Venezuela, que é um caso clássico, onde houve congelamento de preços, aí os vendedores simplesmente pararam de vender, porque dava prejuízo para vender. Eles não podiam ajustar o seu preço. Então essa é a visão leiga. É que o vendedor é malvado, o produtor é malvado, o capitalista é malvado. Precisamos de mais Estado e mais funcionalismo público, mais políticos para melhorar. Aí sim o mundo, as coisas vão funcionar, né? Aí vai ficar igual a Venezuela, vai funcionar muito, né? Então por que essa visão leiga está errada? O que acontece é que na realidade todos os preços são formados por oferta e demanda. Inclusive está tendo várias aulas aqui no curso sobre o sistema de preços, o cálculo econômico no mercado, no capitalismo, no socialismo. A próxima aula agora vai ser o cálculo econômico no socialismo, segundo o argumento do Mises, né? Então, torne-se membro para acompanhar essas aulas. Eu vou dar aqui uma explicação bem rápida. Todo preço é baseado na oferta e demanda. O que acontece? Produtos são recursos escassos. Recursos escassos porque são físicos, porque existe a lei de conservação de energia, de que se você tira uma energia daqui e põe ali, ela não vai se duplicar, mas a energia total vai continuar a mesma. Então, por isso, você só pode ter uma certa quantidade de energia que você usa para alcançar os seus desejos, suas preferências. Então, essas preferências, esses desejos, são a demanda, enquanto que a energia física dos recursos é a oferta. Não apenas a energia, mas a disponibilidade dela para o uso, para satisfazer sua demanda, certo? Então a oferta de um certo produto é o quanto daquela energia está disponível para o uso para satisfazer uma certa demanda, certo? Então é essa lei da oferta e demanda que determina os preços. O vendedor pouco tem a ver com o preço, ele pouco tem influência sobre o preço. O vendedor só olha para o mercado e fala o que dá lucro, o que tem demanda. E o que tem oferta suficiente para eu conseguir vender isso acima do custo? Porque se eu vender abaixo do custo, eu tenho prejuízo. Você teria prejuízo? Você pega um produto, compra, vende para outra pessoa e você saiu com menos dinheiro que você começou. Você faria isso? Não. Então é óbvio que precisa dar lucro. Ou mesma coisa produzir. Eu pego uma matéria-prima, produzo e vendi por menos do que o preço da matéria-prima. Valeu alguma coisa? Não. Então a oferta e demanda dizem para o produtor e o vendedor o que eles devem produzir e vender, porque isso é valorizado pela demanda, isso é valorizado pelo desejo subjetivo das pessoas. Por isso o preço tem um componente subjetivo
que é a demanda. A demanda é subjetiva. Então. Aí você pode dizer, mas na verdade a demanda é objetiva porque as mentes são todas formadas de neurônios e eles são todos físicos, todos objetivos. Tá bom, mas aí você já está entrando em outro âmbito. Você já está querendo explicar a realidade no âmbito da física, por exemplo. Aí você já não está mais na economia. No estudo da economia, a gente estuda o indivíduo trocando produtos, né? O indivíduo produzindo e distribuindo produtos, recursos escassos, meios da ação, bens de consumo, bens de produção, certo? Então eles seguem sempre a oferta e demanda. Então é a oferta e demanda que determina todos os preços. Então quando o preço do arroz sobe, significa que as pessoas ou elas querem mais o arroz, ou tá mais difícil de produzir e vender arroz. Talvez porque diminuiu a quantidade de arroz, talvez porque o custo de produzir aumentou. E aí baixou a oferta. Baixou a oferta e o preço subiu. Ou se aumentou a demanda, o preço subiu. Então, é isso que acontece. Mesma coisa com chocolate, com feijão, com qualquer outro material. Qualquer outro produto que você possa comprar e consumir. Agora, o que acontece quando todos os preços aumentam ao mesmo tempo? Quando todos os preços aumentam ao mesmo tempo, tudo do arroz, do feijão, da carne, dos carros, dos imóveis, e tudo aumenta ao mesmo tempo. O que isso significa? Isso significa não que a oferta e a demanda mudou todas ao mesmo tempo. Não. Significa que a oferta do dinheiro mudou. Isso não é mais uma mudança nos produtos especificamente, mas sim no próprio dinheiro. Então isso é que é a inflação. É quando a oferta do próprio dinheiro aumenta, ou seja, a quantidade de reais ou a quantidade de dólares total agora aumentou. Por que ela aumentou? Porque o Banco Central imprimiu mais dinheiro. E porque o Estado e o Banco Central, aqueles que detêm o monopólio do dinheiro, imprimiram mais dinheiro. Ou apertaram um botão mágico que gera magicamente novos dígitos no computador e esses dígitos valem dinheiro. Que é muita parte do real e do dólar está em digital. Não está na forma de notas de papel, mas sim no computador. Agora, ou seja, como a oferta do dinheiro aumentou, agora nós temos mais notas de dinheiro, só que isso não faz com que produtos e serviços apareçam por mágica, porque mágica não existe. Ou seja, você tem a mesma quantidade de produtos e serviços que você tinha antes, só que agora você tem mais moeda. Isso significa que cada uma dessas moedas vai comprar menos produtos e serviços. Ou seja, os preços todos vão subir ao mesmo tempo. Isso é inflação, tá? E acontece por causa da oferta de moeda, oferta de dinheiro. Então essa é a explicação da escola austríaca. O Kim Kataguiri concorda com essa explicação. Só que aí depois disso ele fala, a deflação é igualmente ruim. A deflação é igualmente ruim por quê? Porque as pessoas compram menos, gastam menos o seu dinheiro. O que é a deflação? Quando todos os preços caem. É o contrário da inflação. As pessoas compram menos produtos, aí produzem menos, aí tem menos emprego, e aí fica tudo parado e tudo miserável, que é uma falácia total, tá bom? Então esse argumento do Kim Kataguiri é uma falácia estatista e socialista. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, as notas de dinheiro não podem ser arrancadas do mercado assim como são colocadas pela inflação, certo? Para gerar a deflação. A deflação não acontece por uma destruição do dinheiro. Ela acontece porque aumentam a quantidade de produtos e serviços. Ela acontece porque nós temos mais fábricas, mais pessoas, mais trabalhadores, mais tecnologia, mais ferramentas, mais máquinas de produção ao longo do tempo. Porque a economia evolui, a sociedade evolui, a civilização evolui, a tecnologia evolui, as indústrias evoluem. Então cada vez você tem mais população, mais fábricas, mais trabalho, mais máquinas produzindo mais. O que significa que ao longo do tempo você vai ter mais produtos e serviços. Só que a moeda, caso não seja impresso mais moeda, caso você tenha uma moeda verdadeiramente não inflacionária, como a escola austríaca acredita ser o ideal, como por exemplo o Bitcoin,
que tem uma inflação insignificante, ou a Nano, que tem uma inflação zero, o que vai acontecer quando você tem essa moeda? A quantidade de produtos e serviços está aumentando e a de dinheiro não está aumentando. Ou seja, você agora vai poder comprar mais produtos e serviços com menos dinheiro, caso a moeda que esteja circulando seja apenas essa deflacionária. Ou seja, para que você pudesse combater isso, você teria que ter o quê? Uma moeda inflacionária. Você teria que inflacionar a moeda junto com esse aumento da produção. E para isso você precisaria de um banco central, de uma moeda inflacionária, de uma intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Kim Kataguiri, se ele realmente quisesse ser consistente na sua defesa de uma moeda que não seja deflacionária, ou ele vai ter que impedir a humanidade de evoluir, ou ele vai ter que controlar a moeda, ou ele vai ter que ter um banco central autoritário controlando a moeda. Então eu pergunto, onde que isso é liberalismo? Onde que isso é defesa do liberalismo? Onde que isso é defesa do livre mercado? Onde que isso é defesa de Mises, da escola austríaca? Em lugar nenhum, motoqueiro. Em lugar nenhum! Isso é defesa do libertarianismo, ou do liberalismo, ou do Mises, ou da escola austríaca, já que combater a deflação implica em combater uma das duas coisas. Ou você impede a humanidade de evoluir, ou você controla a moeda e vai ter que ter um banco central e uma interferência forte na economia e ficar imprimindo moeda. Então não dá para ser contra a deflação e defender ao mesmo tempo liberalismo e escola austríaca. Escolha um dos dois. Não dá. Ou seja, né? Agora, esse argumento do Kim Kataguiri, por outro lado, ele também é uma falácia, tá? Mesmo que fosse verdade que as pessoas parariam de produzir e etc., isso seria, né, um argumento contra o liberalismo e a escola austríaca por causa da única forma de combater isso ser um banco central. Mas isso também é uma falácia, esse argumento. Né? Vamos ver o que aconteceria realmente se a gente tivesse uma moeda deflacionária. Realmente você teria menos incentivo de gastar o seu dinheiro porque o valor dele estaria aumentando com o tempo. Então o que você faria? Você pouparia mais e gastaria menos. Só que ao poupar, você pensaria o seguinte: bom, ou eu vou poupar o dinheiro ou eu vou lucrar mais do que isso que ele já está valorizando. Para lucrar mais, você teria que investir em mais produção, mais produtividade, mais capacidade de produzir. E, portanto, você investiria mais em bens de produção e menos em bens de consumo. Esse aqui é o ponto em que eu quero chegar. Só que isso é bom, porque significaria mais evolução, uma evolução mais acelerada das indústrias, dos meios de produção, do capital, do mercado, da tecnologia. Seria mais a aceleração da evolução do mercado, do capital e da tecnologia, se a gente tivesse uma moeda deflacionária. Então não é verdade que as pessoas iam parar de produzir. Não, pelo contrário, elas iam produzir mais e produzir mais bens de produção e menos bens de consumo. Porque elas iam querer lucrar mais para o futuro, em vez de perder essa oportunidade de lucrar no presente. Mas mesmo que as pessoas quisessem consumir, elas consumiriam mais barato, porque simplesmente deixaria de haver um parasita imprimindo papelzinho e removendo o valor do dinheiro com essa impressora. Só que acontece o seguinte: mesmo se as pessoas ficassem paradas, isso não significaria que os preços iam caindo para zero e ninguém ia poder comprar nada. É óbvio que não. Porque os preços apenas caem não porque a moeda está se deteriorando, está se desintegrando, mas sim porque os meios de produção estão produzindo mais. É isso que causa a deflação. É quando a moeda tem uma quantidade estável e os produtos e serviços têm uma quantidade crescente. Só que se as pessoas pararem de produzir esses produtos e serviços, então não vai mais existir a deflação. Ou seja, esse próprio efeito que o Kim Kataguiri diz que ia acontecer ia automaticamente se autocorrigir, porque ele ia parar a deflação. E parando a deflação, segundo o Kim Kataguiri, as pessoas voltariam a produzir. Tá?
Então, mesmo que tudo isso que ele falou tivesse certo, ainda seria bom ter uma moeda deflacionária. Só que não é, né? Só que está tudo errado, né? Então, o que acontece é que as pessoas investiriam mais em bens de produção e menos em bens de consumo, evoluindo muito mais rápido, enriquecendo muito mais, exponencialmente mais ao longo do tempo. E não aconteceria isso que o Kim Kataguiri falou, não aconteceria as pessoas pararem de trabalhar, produzir, ter emprego, porque isso ia acabar com a própria deflação e ia se autocorrigir. Simplesmente deflação significa que o Estado não interfere na moeda. É só isso, ponto final, acabou. Deflação significa o Estado não interfere na moeda, deixa a humanidade evoluir em paz. Pare de roubar as pessoas que produzem. É só isso, acabou. Ponto final. Se você para de roubar as pessoas que produzem, deixa elas usarem moeda deflacionária, ou seja, uma moeda não inflacionária, a deflação é natural, a produção é natural e a evolução é natural. Inscrevam-se no canal, inscrevam-se no curso, tornem-se membros do canal para ter acesso ao curso, para vocês terem aulas de economia mais aprofundadas do que essa. Muito obrigado a todos os inscritos que assistiram, deram like, que apoiam, que são membros, principalmente aos membros, e até a próxima.